Dizem que as câmeras pararam de filmar, mas alguns objetos nunca deixaram o set. Por décadas, insiders de Hollywood sussurraram sobre relíquias da Era de Ouro. Objetos que dizem trazer ruína, obsessão e coincidências estranhas a quem ousasse reivindicá-los. São apenas superstições? Ou há um custo oculto para a fama à espreita nas sombras de antigos estúdios de som? Esta noite, vamos explorar os destinos estranhos e inquietantes de adereços icônicos, porque às vezes, o que acontece nos bastidores é muito mais estranho que a ficção. Os sapatinhos de rubi. Há uma razão para os sapatinhos de rubi serem mais do que apenas uma lembrança de Hollywood. Eles são uma relíquia na encruzilhada entre magia e infortúnio. Quando a MGM criou aqueles icônicos sapatos para Judy Garland em O Mágico de Oz, ninguém poderia ter adivinhado a nuvem que se formaria ao redor deles. Dos pares originais criados, vários desapareceram dos cofres da MGM sob circunstâncias suspeitas, gerando rumores de roubo, traição e até trabalhos internos. Durante décadas, historiadores de adereços ficaram obcecados com o paradeiro deles, com um par infamemente roubado do Museu Judy Garland em Minnesota e desaparecido por mais de uma década. Mas não foi apenas o destino dos sapatos que fez Hollywood cochichar. O elenco e a equipe de produção de O Mágico de Oz enfrentaram uma série de acidentes e doenças misteriosas durante a produção. Queimaduras, ossos quebrados e até mesmo incidentes quase fatais. Enquanto os céticos atribuem isso às condições caóticas do estúdio, outros acreditam que os sapatinhos de rubi em si carregavam uma maldição persistente. A própria vida de Judy Garland tomou um rumo trágico após Oz. Ela enfrentou dependência, traição e desgosto em um ciclo implacável que terminou em sua morte precoce. Os sapatos, onde quer que aparecessem, pareciam trazer mais problemas do que sorte. Colecionadores que os adquiriram enfrentaram processos judiciais, roubos e disputas intermináveis. É quase como se a magia que transportou Dorothy de volta para casa deixasse algo mais sombrio para trás, transformando aqueles sapatos brilhantes em um objeto que ninguém conseguia manter por muito tempo sem pagar um preço. Décadas depois, os sapatinhos de rubi ainda assombram a imaginação de Hollywood. Um símbolo de sonhos que se tornam realidade e dos pesadelos que às vezes os seguem. A vassoura da bruxa má. Parecia apenas um adereço de filme. Uma vassoura surrada e inofensiva carregada pela bruxa má do oeste de Margaret Hamilton. Mas para qualquer pessoa que trabalhou em O Mágico de Oz, aquela vassoura carregava a memória de fogo e dor. Durante a filmagem de sua saída dramática de Munchkinland, Hamilton foi envolvida por uma súbita explosão de chamas quando o mecanismo pirotécnico de sua vassoura falhou. Ela sofreu queimaduras de 3º grau nas mãos e no rosto, e as lesões foram tão graves que ela foi hospitalizada por semanas. Hamilton mais tarde brincaria dizendo ser má demais para morrer. Mas o elenco cochichava sobre o set ser amaldiçoado, e a sua vassoura estava no centro de tudo. O que tornou mais do que um acidente estranho foi o padrão de infortúnios que parecia seguir aquele simples adereço. Após o ferimento de Hamilton, sua substituta, Betty Danko, foi chamada para realizar outra cena pirotécnica com a vassoura, apenas para ser hospitalizada também quando a vassoura explodiu embaixo dela. Danko sobreviveu por pouco, mas o set nunca mais foi o mesmo. Os membros da equipe começaram a se recusar a manusear a vassoura sem uma bênção, e rumores se espalharam de que o objeto estava assombrado por algo muito mais sombrio do que simples má sorte. Mesmo depois que as filmagens terminaram, a vassoura aparentemente desapareceu do departamento de adereços da MGM, perdida entre décadas de reorganizações do estúdio. E talvez, alguns disseram, escondida para evitar que sua má sorte se espalhasse ainda mais. Até hoje, historiadores de Hollywood debatem se O Mágico de Oz foi assolado por coincidência ou por algo mais sobrenatural. Mas para aqueles que viram as queimaduras e ouviram os gritos, a vassoura da bruxa má era mais do que um acessório. Era um aviso de que em Hollywood, até mesmo a fantasia pode se voltar contra você. O ídolo de O Falcão Maltês. No filme O Falcão Maltês, o pássaro negro era o prêmio máximo. Um objeto tão cobiçado que homens matariam por ele. Fora das telas, o próprio adereço tornou-se lendário, envolvido em mistério e infortúnio da vida real que ecoavam a sensibilidade no ar do filme. A estatueta, feita de chumbo e pesando cerca de 45 libras, dizia-se trazer má sorte a quem tentasse reivindicá-la. O primeiro sinal de que algo estava errado veio após as filmagens, quando o Falcão Maltês original desapareceu do estúdio da Warner Brothers. Mais tarde, ele foi recuperado, mas uma série de processos judiciais se seguiu enquanto os responsáveis pelos acessórios
e colecionadores, cada um afirmando que possuía o verdadeiro falcão. Michael Romanoff, um restaurador de Hollywood e notório vigarista, adquiriu brevemente uma versão, apenas para perdê-la em uma desastrosa farra de jogos de azar que o deixou falido e desesperado. Até mesmo Humphrey Bogart, que interpretou o detetive Sam Spade, não foi poupado. Ele supostamente insistiu que o objeto estava amaldiçoado, brincando sombriamente que quem possuísse o falcão acabaria com uma bala ou falido. O padrão parecia se manter. Após o lançamento do filme, vários funcionários do estúdio ligados ao objeto encontraram-se sem trabalho, sofrendo acidentes ou problemas legais. Décadas depois, o falcão ressurgiu em casas de leilão, desencadeando novas batalhas legais e furtos. O objeto de cena foi roubado novamente em 2013, e embora eventualmente devolvido, circularam histórias de que seus proprietários tiveram doenças inexplicáveis e ruína financeira. Quer se trate apenas de um pedaço de chumbo ou de algo mais sombrio, o Falcão Maltês deixou um rastro de caos que parecia saído diretamente de um roteiro de Hollywood, um tesouro amaldiçoado em todos os sentidos, confundindo a linha entre o cinema e a realidade. A fantasia de leão. A maioria do público lembra-se do leão covarde de Bert Lahr por seu brilhantismo cômico e charme nervoso, mas poucos percebem o impacto que seu traje icônico teve tanto na sua saúde quanto no elenco supersticioso ao seu redor. A lendária fantasia de leão foi feita de peles de leão reais, tornando-a insuportavelmente pesada e sufocante sob as luzes escaldantes do estúdio. Lahr supostamente suava tanto dentro da fantasia que a equipe de figurino teve que secá-la durante a noite, enquanto o cheiro persistia no set e deixava o ator perpetuamente exausto. Mas não foi apenas o desconforto que tornou este acessório infame. O traje do leão logo desenvolveu uma reputação como presságio de má sorte. Durante toda a filmagem, membros da equipe reclamaram de dores de cabeça e mal-estar, após passarem muito tempo perto do traje. Os rumores cresceram de que o traje, costurado com peles de animais reais, trazia consigo uma espécie de maldição antiga, que transformava pequenos aborrecimentos em emergências completas. Várias vezes, a cauda do figurino pegou fogo com as lâmpadas quentes do palco, quase ferindo Lahr e seus colegas de elenco. Maquiadores que manusearam o traje falaram sobre erupções cutâneas e reações de pele estranhas. E pelo menos um assistente de figurino desistiu no meio da produção, convencido de que a pele estava amaldiçoada. O próprio Bert Lahr tornou-se um crente após desmaiar no set, um incidente que, apesar de provavelmente causado por exaustão pelo calor, provocou ainda mais murmúrios ansiosos entre o elenco. Ele depois brincou que nunca mais usaria algo que um dia tivesse garras novamente. Quando o filme foi concluído, o traje original do leão desapareceu no vasto cofre de figurinos da MGM, apenas para ser perdido por décadas antes de ressurgir em um leilão. Mesmo na aposentadoria, a lenda do traje persistiu. Alguns colecionadores que a possuíram brevemente relataram ataques súbitos de doença e pesadelos persistentes, consolidando o traje de leão como uma das relíquias mais secretamente temidas de Hollywood. O vestido de E o Vento Levou. Quando Vivien Leigh surgiu na tela em E o Vento Levou, o público ficou mesmerizado pelo vestido de cortina verde de veludo, um traje tão grandioso quanto as plantações sulistas que representava. Mas por trás de seu glamour reside uma história de contratempos e superstições, sussurrada por figurinistas e atores. Desenhado por Walter Plunkett, o vestido foi famoso por ser confeccionado em veludo pesado de verdade, tornando-o tanto espetacular quanto perigoso. Durante as filmagens, o peso do vestido revelou-se traiçoeiro. Leigh quase caiu de uma escada quando seu salto ficou preso na cauda e, em outra ocasião, ela desmaiou sob as luzes e tecidos sufocantes. O vestido logo se tornou objeto de fofocas. Costureiras afirmavam que era impossível consertá-lo. Os pontos se desmanchavam durante a noite e as miçangas desapareciam misteriosamente. Uma funcionária do guarda-roupa jurou que o vestido não queria ser usado, depois de sofrer uma lesão na mão ao ajustar o corpete. Uma dublê de Leigh tropeçou na bainha e quebrou o tornozelo, enquanto rumores se espalhavam de que qualquer pessoa encarregada de transportar ou ajustar o vestido adoeceria. Até o próprio Plunkett teria se cansado, brincando. Esse vestido ainda vai ser minha morte. Quando as filmagens terminaram, o vestido foi guardado, mas nunca verdadeiramente esquecido. Cada vez que era exibido para eventos do estúdio, pequenos desastres seguiam. Problemas com iluminação, doenças súbitas entre a equipe e, em uma ocasião, um incêndio que quase atingiu o cofre de figurinos do estúdio. Alguns acreditam
Ele acreditava que o passado conturbado do tecido havia tecido uma maldição genuína em suas dobras, e a lenda só cresceu à medida que os anos passavam. Hoje, o vestido de veludo verde é considerado um artefato inestimável, mas entre os veteranos de Hollywood, ele continua a ser um símbolo do preço que às vezes se paga pela magia do cinema. O espelho de O Retrato de Dorian Gray. O conto arrepiante de Oscar Wilde sobre vaidade e decadência ganhou uma vida própria durante as filmagens de O Retrato de Dorian Gray. Central no filme estava um espelho antigo e suntuoso, usado em várias cenas importantes, enquanto Dorian confronta seu reflexo, e no final, sua condenação. O espelho, um genuíno artefato vitoriano, dizia-se carregar mais do que apenas um charme do velho mundo. Membros da equipe ficaram inquietos após uma série de acidentes bizarros. Um eletricista sofreu um choque enquanto rearranjava as luzes ao redor, e o decorador do set que transportou o espelho, segundo relatos, desenvolveu uma febre misteriosa que persistiu por semanas. Heard Hatfield, que interpretou Dorian, frequentemente brincava sobre pegar uma maldição do objeto. Em várias ocasiões, figurantes juraram ter visto formas estranhas piscando no vidro do espelho, figuras ou rostos fantasmagóricos que não pertenciam a ninguém no set. Quando um equipamento de iluminação pesado tombou durante as filmagens, quase atingindo Hatfield e quebrando-se a poucos centímetros do espelho, a lenda cresceu. Ninguém queria mover o espelho sem realizar uma rápida bênção ou bater na madeira. Quando as filmagens terminaram, o espelho foi devolvido ao armazém de adereços do estúdio, mas a inquietação permaneceu. Persistiram rumores de que o adereço estava no centro de vários incidentes posteriores, incluindo um pequeno incêndio e uma súbita onda de doenças entre os funcionários do armazém. Eventualmente, o estúdio vendeu o espelho discretamente em um leilão. Seu paradeiro hoje é desconhecido. Para o elenco e a equipe que testemunharam seus reflexos sombrios, o espelho de Dorian Gray se tornou uma clássica história de fantasmas de Hollywood, um símbolo de beleza, ambição e das sombras que às vezes os acompanham. O sarcófago da múmia. Quando a Universal se propôs a aterrorizar o público com a múmia, eles não só tomaram emprestado da mitologia egípcia. Eles importaram uma sombra de terror do mundo real para o estúdio de gravação. O adereço central, um sarcófago em tamanho real construído para o Imhotep de Boris Karloff, tornou-se o foco de avisos sussurrados e olhares inquietos. O elenco e a equipe logo se convenceram de que o elaborado caixão e a coleção de adereços com tema egípcio que preenchiam o set trouxeram uma antiga maldição com eles. Começou com acidentes. Um construtor do cenário sofreu uma mão esmagada ao mover o sarcófago, seguido dias depois por um operador de câmera que tropeçou em um cabo de iluminação e quebrou o tornozelo. Os supersticiosos começaram a conectar os pontos. Logo, o próprio Karloff começou a reclamar de um frio persistente que parecia pairar em torno do caixão. O maquiador, Jack Pierce, responsável pela aparência lendária de Karloff, afirmou que a sala de maquiagem ficava inexplicavelmente fria toda vez que o sarcófago estava por perto. A atmosfera assustadora só aumentou depois que um publicitário do estúdio, sempre oportunista, vazou rumores para a imprensa sobre a maldição dos faraós, estendendo seu alcance a Hollywood. Logo, o estúdio estava fervendo com fofocas sobre sonhos estranhos, doenças inesperadas e até visões de figuras sombrias perto do sarcófago tarde da noite. Uma cliente nervosa jurou ter ouvido sussurros vindos de dentro do caixão enquanto estava sozinha no estúdio. A Universal, percebendo tanto uma mina de ouro publicitária quanto uma genuína inquietação entre a equipe, finalmente trouxe um padre local para abençoar o estúdio e os objetos de cena. Os acidentes diminuíram, mas o sarcófago manteve sua reputação ominosa muito tempo após o fim da produção. Décadas depois, colecionadores de adereços que tentaram adquirir o sarcófago original, ou suas réplicas, relataram falhas misteriosas, negócios fracassados e uma sequência de má sorte que persistiu por anos. Para aqueles que trabalharam em The Mummy, a linha entre o horror encenado e algo antigo e real parecia perigosamente tênue. O retrato de Laura Hunt. O retrato assombroso no coração de Laura de Otto Preminger não era apenas um dispositivo de enredo. Ele se tornou um verdadeiro imã para desventura e intriga. Pintado especificamente para o filme, a semelhança de Gene Tierney em tamanho real olhava para cada cena, imbuindo o cenário com uma sensação inquietante de presença. Desde o momento em que as filmagens começaram, rumores surgiram de que o retrato estava amaldiçoado. Assistentes encarregados de pendurar ou mover a pintura
أفادوا بحدوث قشعريرة مفاجئة وشعور بالخوف مع إغماء أحد أفراد الطاقم أثناء التحضير في وقت متأخر من الليل. وما كان أكثر إزعاجا هو حالات الاختفاء. اختفى البورتريه من الموقع ليس مرة واحدة بل مرتين، ليظهر مرة أخرى في مواقع مختلفة دون تفسير. في كل مرة تلتها كوارث صغيرة، ضوء مكسور هنا، حريق صغير هناك، وحتى إصابة بديلة في مشهد رئيسي. بعض أفراد الطاقم بادروا بالمزاح بتوتر حول بقاء روح لورا في الدعامة، بينما رفض آخرون البقاء بمفردهم مع الصورة بعد حلول الظلام. حتى جين تيرني نفسها لم تعفى. لاحقا أشارت إلى أن الفيلم وخاصة البورتريه شكل نقطة تحول في حياتها، حيث بدت المآسي الشخصية تطاردها في السنوات التي تلت ذلك. همس المطلعون في الاستوديو أن اللوحة جلبت الحظ السيء لمن كان يمتلكها. بعد التصوير قيل إن الدعامة فقدت في التخزين، وظهرت لاحقا في مجموعة خاصة لأحد التنفيذيين في السينما الذي تعرضت حياته المهنية لانهيار مذهل. بالنسبة لمؤرخي هوليوود، لا يزال البورتريه الملعون للورا هانت أحد أعظم ألغاز الاستوديو، وتذكرة ملموسة بأن بعض الأشياء سواء كانت بتصميم أو بأسطورة تحمل ثقلا يتجاوز بكثير الطلاء والقماش. عقد الزمرد أطلقت عليه غريتا غاربو مرة، العقد الذي لم يرغب أحد في ارتدائه. في الإنتاج الفخم لشركة MGM لفيلم ماري أنطوانيت لم يتردد مصممو الأزياء في تكاليف التصميم، فطلبوا عقد زمرد وألماس معقد يشاع أنه يحتوي على أحجار حقيقية ولعنة حقيقية. استمرت الهمسات بأن تصميم العقد استلهم من فضيحة ملكية فرنسية شهيرة، وأن الأحجار الكريمة نفسها جلبت من تاجر باريسي ذو تاريخ مشبوه. منذ البداية أثبت العقد أنه مزعج. عانت نورما شيرر التي تم اختيارها لتجسيد دور الملكة سيئة الحظ سلسلة من الحوادث الغريبة كلما ارتدت. إغماء خلال البروفات، رد فعل تحسسي ترك علامات حمراء غاضبة على عنقها، وحادثة اختناق شبه قاتلة عندما تعطل المشبك بشكل غامض أثناء التصوير. الأشخاص الذين عملوا عن كثب مع القلادة أبلغوا عن صداع وغثيان، وفي إحدى الحالات حادث غريب بسبب سقوط حامل الأزياء. ومع استمرار التصوير انتشرت الشائعات بأن القلادة كانت سيئة الحظ حقا. بدأ الممثلات الثانويات والكومبارس برفض ارتدائها، مشيرين إلى حكايات عن سوء حظ شخصي وأحلام مشؤومة. وادعى أحد المساعدين أن العقد يتحرك بمفرده أثناء التخزين، وأقسم آخر أن كل صورة التقطت للدعامة تظهر فيها ضبابية بيضاء غريبة. بعد انتهاء تصوير الفيلم تمت إزالة العقد بهدوء من مجموعة MGM، وتزعم أساطير الاستوديو أنه قد تم بيعه في مزاد، وانتهى الأمر بمالكه الجديد بالإفلاس والمرض. وحتى اليوم يؤمن بعض مؤرخي المجوهرات أن الدعامة قد تم تفكيكها لمنع المزيد من الكوارث. أسطورة عقد ماري أنطوانيت الملعون تستمر كتذكير متلألئ بأن ظلال التاريخ تلحق أحيانا بأضواء هوليوود الأكثر سطوعا. رحلته الملتوية الخاصة به ظهرت قصص عن أحداث غريبة خلف الكواليس فورا. عانت عارضة الأزياء الأولى التي ارتدت التاج من نوبة إغماء مفاجئة وغير مفسرة قبل صعودها إلى المسرح مباشرة. وجد أن بطانة التاج المخملية ممزقة، رغم أنه لم يتذكر أحد حدوث أي ضرر لها. بعد العرض الأول تم تخزين التاج في استوديو ديزني، ولكن تبعت سلسلة من الحوادث. قطعت واحدة من مصممي الأزياء يدها بعمق أثناء التعامل مع الأداة، وتعرض حارس أمن مكلف بالخزانة الخاصة بالأزياء لسلسلة من الحوادث الغريبة، بما في ذلك السقوط من سلم وحادث سيارة في غضون أسابيع من تكليفه. بمرور الوقت بدأ فنان ديزني يتهامسون بأن التاج كان نحسا، وربطوه بموجة من تسريح الموظفين والتأخيرات الإنتاجية التي شهدها الاستوديو في أواخر الثلاثينيات وأوائل أربعينيات القرن الماضي. تم إزالة الدعامة بهدوء من العرض، وتم قفلها بعيدا، ولكن عندما ظهرت في حدث استوديو في الخمسينات حدثت صعوبات تقنية، واندلع حريق صغير أثناء العرض. لم يرغب أحد في التعامل مع التاج بعد ذلك، وفي النهاية تم فقده أو التخلي عنه أو بيعه، أو ربما حتى تم إخفاؤه عمدا. اليوم تستمر الأسطورة بين مؤرخي ديزني كحكاية تحذيرية أن ليس كل كنوز الحكايات الخيالية تجلب نهاية سعيدة. السيارة من فيلم Rebel Without a Cause. عندما يذكر السيارة الصغيرة اللعينة لجيمس دين يفكر معظم الناس في سيارته البورش المميتة، ولكن يبدو أن اللعنة امتدت إلى السيارات المستعملة كقطاع في موقع تصوير فيلم ثائر بلا قضية، تاركة أثرا من سوء الحظ الذي ألقى بظلاله على
para o legado do filme. O Ford Mercury Coupe que o personagem de Dean dirige no filme era apenas um adereço. No entanto, rapidamente ganhou uma reputação de problemático. Os membros da equipe brincavam que o carro rebelde não queria cooperar. Ele parava repetidamente, sofria inexplicáveis pneus furados e até saía de seu lugar durante as filmagens sem explicação. O clima ficou mais sombrio depois que um dublê se feriu quando os freios do Mercury falharam durante uma filmagem noturna. Mesmo após reparos, os técnicos relataram que o motor fazia ruídos perturbadores, e vários mecânicos que trabalharam nele passaram por uma sequência de má sorte pessoal. 2 foram hospitalizados por doenças não relacionadas, e outro se feriu em um incêndio na oficina semanas depois da filmagem. Vários figurantes se recusaram a andar no carro em cenas subsequentes, convencidos de que estava amaldiçoado. Havia rumores de que o próprio Dean brincou sobre as más vibrações do carro. E após os destinos trágicos, não apenas de Dean, mas também dos co-estrelas Sal Mineo e Natalie Wood, a equipe do estúdio começou a associar o carro à maldição de juventude transviada. Após a produção, o Mercury desapareceu do lote da Warner Brothers, ressurgindo anos depois na garagem de um colecionador, onde seu proprietário relatou uma série de quase acidentes e incidentes. Até hoje, fãs ardorosos e teóricos da conspiração insistem que o carro de rebelde é mais do que apenas um pedaço de metal. É uma relíquia do passado, assombrado de Hollywood, um adereço com um número de corpos e um aviso de que algumas lendas se recusam a permanecer estacionadas. A estatueta de Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, de Cecil B. DeMille, foram um dos maiores espetáculos de Hollywood, mas por trás do Fausto havia uma coleção de adereços que se dizia carregar uma maldição, nenhum mais infame do que as estatuetas douradas e ídolos criados para as sequências épicas do filme. Principal entre eles estava o adereço do bezerro de ouro, central na cena infame de adoração de ídolos. Apesar de ser feito de gesso pintado e folha de ouro, o bezerro parecia gerar um sentido excessivo de pavor. No início da produção, os trabalhadores designados para transportar a estátua foram atormentados por lesões. Um quebrou o pulso, outro contraiu uma erupção cutânea estranha, e um terceiro sofreu uma série de quedas, tudo enquanto movia o ídolo. Durante as filmagens, um foco caiu a poucos centímetros de um grupo de figurantes que se curvavam diante do bezerro de ouro. Vários membros do elenco desenvolveram febres inexplicáveis e falhas técnicas interromperam constantemente as cenas com o adereço. DeMille, ele próprio supersticioso, supostamente exigiu que um padre visitasse o set para remover qualquer mal antigo antes que as filmagens fossem retomadas. Após a filmagem, a lenda da estatueta cresceu. Vários adereços menores, incluindo tábuas de imitação e relíquias cerimoniais, foram perdidos ou destruídos em incêndios de estúdio. O bezerro de ouro foi transferido para o armazém de adereços do estúdio Paramount, onde uma série de trabalhadores relataram falhas elétricas, pequenos acidentes e até mesmo a morte súbita de um vigia noturno de ataque cardíaco. Quando o estúdio finalmente leiloou o adereço na década de 1970, o novo proprietário enfrentou falências de negócios e furtos. Mesmo com o passar das décadas, a história da estatueta amaldiçoada de Os 10 Mandamentos perdura entre os colecionadores de adereços, um aviso de que alguns tesouros cinematográficos podem ser melhor deixados em solo sagrado. O Ankh egípcio. Poucos adereços atravessaram tantas produções problemáticas quanto o Ankh egípcio, primeiramente criado para Cleópatra de Claudette Colbert em 1934. A obsessão de Hollywood pelo Antigo Egito estava no auge, e o departamento de adereços da Paramount não poupou esforços para criar um Ankh realista, banhado a ouro, para Colbert segurar em cenas importantes. Era um adereço menor na tela, mas logo ganhou uma reputação desproporcional por ser amaldiçoado. O primeiro presságio surgiu quando o carpinteiro que fabricou o adereço sofreu uma queda, quebrando a perna no dia em que foi entregue. Durante as filmagens, Colbert teria ficado inquieta com o Ankh, insistindo que ele estava sempre frio ao toque, mesmo sob as luzes quentes, e que ela teve sonhos estranhos após as cenas em que o usava. Uma série de pequenos desastres se seguiu. O Ankh escorregou das mãos de Colbert durante um ensaio, quebrando uma lâmpada cara. Mais tarde, uma assistente de figurino que manuseava o adereço sofreu uma queimadura grave quando seu modelador de cabelo, inexplicavelmente, soltou faíscas. Ao final do filme, os boatos sobre a maldição do Ankh eram tão persistentes que a Paramount o trancou em um depósito. Mas a lenda não terminou aí. O mesmo Ankh foi retirado do cofre décadas depois, para o luxuoso Cleopatra, de Elizabeth Taylor.
1963. Apesar dos traços modernos da nova produção, as velhas superstições retornaram. Acidentes multiplicaram-se no set, incluindo incêndios, doenças e uma série de atrasos que quase afundaram o filme e custaram milhões à Fox. Os membros da equipe culparam Wang, jurando que ele só trazia caos cada vez que aparecia. Foi discretamente arquivado após as filmagens, e segundo alguns, nunca mais foi usado. Para colecionadores e historiadores, o Ankh egípcio continua uma peça notória da tradição de Hollywood. Um simples adereço com um rastro de infortúnios mais longo do que o reinado de Cleópatra. O piano de Casablanca. No coração da intriga esfumaçada de Casablanca estava o café americano de Rick e seu piano vertical desgastado, o palco improvável para a icônica performance de Dooley Wilson de As Time Goes By. Para os cinéfilos, era um símbolo de romance e desilusão. Mas entre o elenco e a equipe, o piano logo adquiriu uma reputação bem mais sombria. O departamento de props teve dificuldades desde o início. Os carregadores machucaram as costas ao transportá-lo para o estúdio, e ele teve que ser rapidamente reforçado depois que um pedal quebrou durante o ensaio. Pouco depois do início das filmagens, uma estrutura de iluminação caiu e quebrou parte da estrutura do piano, quase atingindo Wilson e Ingrid Bergman. Os reparos foram apressados, mas os técnicos juraram que o piano nunca soou igual depois disso. A lenda cresceu à medida que mais incidentes ocorreram. O cenário foi atingido por uma pequena inundação quando um cano estourou, mas a água parou pouco antes do piano, deixando outros instrumentos arruinados. Durante a produção, atores e figurantes sofreram uma série de doenças leves e acidentes, sempre que interagiam com o acessório, desde entorses nos tornozelos até febres súbitas. Alguns no estúdio acreditavam que o piano estava amaldiçoado, especialmente porque falhas estranhas e atrasos pareciam coincidir com seu uso. Após as filmagens, o piano foi deslocado pela Warner Brothers para exposições, com rumores de que, onde quer que fosse, problemas técnicos ou má sorte o acompanhavam. Ficou brevemente perdido no armazenamento, depois redescoberto para um leilão do estúdio, onde o leiloeiro sofreu um susto repentino de saúde no palco. Hoje, colecionadores valorizam o piano de Casablanca por sua história cinematográfica, mas os veteranos ainda o lembram como uma peça da magia do cinema, que, como a própria cidade, carregava segredos e sombras em sua madeira desgastada. O Melrose. Embora o adereço original do Melrose já tenha sido discutido, a lenda do estúdio afirma que uma segunda réplica, menos conhecida, do Falcão Maltês foi feita para planos de backup. Esta estatueta substituta, menos ornamentada e nunca destinada a close-ups, tornou-se infame por sua própria série de má sorte. Pouco depois de sua chegada ao set, um membro da equipe que transportava o objeto bateu seu carrinho, quebrando o braço. Eletricistas do estúdio enfrentaram fusíveis queimados repetidamente na mesma área de armazenamento onde o pássaro estava guardado, e um incêndio começou no depósito de adereços próximo, causando dezenas de milhares em danos. Embora o pássaro tenha sobrevivido intocado e estranhamente perfeito entre as cinzas, os infortúnios do segundo adereço não terminaram com a produção. Emprestada para uma gala do estúdio, ela foi derrubada por um convidado, quebrando a base e necessitando de reparo de emergência. Um contador do estúdio encarregado dos documentos de seguro teve um colapso nervoso em poucas semanas, e mais de um guia turístico afirmou que o objeto era responsável por luzes piscantes e pontos frios na sala de exibição do estúdio. Alguns dizem que, mesmo quando exibido sob vidro, a réplica da ave lançava reflexos perturbadores, levando mais de um membro da equipe a se recusar a fechar o espaço sozinho. Quando a réplica de backup do Pássaro Preto finalmente foi leiloada nos anos 1990, o licitante vencedor, um ávido colecionador de memorabilia de filmes, enfrentou uma série de contratempos comerciais e batalhas legais que o levaram a vender a estátua dentro de um ano. Hoje, tanto o principal quanto o reserva dos falcões malteses são considerados peças icônicas do passado, de Hollywood. Mas entre aqueles que os manusearam, a lenda persiste. Às vezes, um adereço é mais do que um adereço. É um pedaço de má sorte esperando seu próximo capítulo. Algumas lendas dizem que objetos amaldiçoados são apenas adereços, mas as sombras de Hollywood sugerem o contrário. As histórias por trás desses relíquias icônicas provam que mesmo as luzes mais brilhantes podem lançar os feitiços mais sombrios, deixando um legado de superstição, tragédia e advertências sussurradas. Quer você acredite em maldições ou não, uma coisa é certa. Os mistérios por trás desses adereços da Era de Ouro continuam a assombrar colecionadores, fãs e cineastas. Em Hollywood, tudo
Toda lenda tem um preço, e alguns objetos se recusam a ir embora mesmo décadas após a cena final.